história do Rio Grande do Sul há uma década, salvando casamentos, noivados, namoros e quitais. Gente, tá em cana novamente uma das principais lideranças do crime organizado gaúcho, hein? Eu tô falando do Márcio Oliveira Schultz, de 44 anos, o famoso alemão Schultz, ou alemão Márcio, como também alguns falavam, né? Ele foi recapturado hoje lá em Tapes, na região sul do estado. A repórter Maria Fernanda Luxinger está ao lado do delegado Gabriel Casanova, que comandou essa operação de recaptura. Boa tarde, Nanda. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Exatamente. O criminoso era conhecido como Alemão Márcio ou Alemão Schultz e considerado, de fato, uma das principais lideranças aqui do crime organizado no Rio Grande do Sul. Ele que foi um dos fundadores de uma organização criminosa muito conhecida da Vila Bom Jesus, zona leste da capital. Como você disse, essa é uma recaptura. Esse criminoso já havia sido preso, mas estava em liberdade desde 2023. Para falar sobre isso, estamos com o delegado Gabriel Casanova. Delegado, uma boa tarde para ti. Sobre esse criminoso, acho importante, antes de falar sobre a prisão dele, falar sobre a periculosidade, né? Por que ele era considerado uma das principais lideranças e era tão procurado por vocês aqui da polícia? Boa tarde a todos. Esse indivíduo, ele é apontado como um dos fundadores dessa organização criminosa oriunda ali da Vila Bom Jesus e também um dos principais líderes dessa organização criminosa. Ou seja, ele está há anos à frente dessa facção. Tendo em vista a periculosidade dele. Ele ostenta uma extensa ficha criminal, com mais de 12 homicídios sendo iniciados, e recentemente, em setembro de 2024, foi expedido um novo mandado de prisão, justamente por um desses homicídios que ele está sendo processado. Então, antes ele já tinha sido preso por outros crimes, agora tinha acabado ficando em liberdade, enfim, pela lei, né? Pela lei mesmo, e aí agora foi recapturado por este outro homicídio. Como é que foi essa recaptura dele, né? Foi numa área rural, em Tapes? Exatamente. Nós, desde quando foram expedidos os mandados de prisões, nós viemos investigando ele, tentando localizá-lo. Recentemente, nós conseguimos identificar esse sítio que poderia ser um levantamento local, e identificamos que havia 3 residências dentro desse sítio. Então, nós, com o apoio da COR e da Delegacia de Roubos, do DEIC também, nós cumprimos um mandado de busca hoje nessa residência e conseguimos localizar ele. E o nome da operação era Déjà Vu, porque, na verdade, ele já tinha se escondido em uma área de mata também antes. Exatamente. Em 2016, quando teve uma guerra entre duas facções e ele era um dos líderes dessa facção, a Delegacia de Capturas conseguiu prender ele também em um sítio, só que dessa vez na zona rural de Camacuã, que fica ao lado de Tapes. Ao ermo, nós nomeamos essa operação como Déjà Vu. Delegado, acho que é importante também a gente falar em relação ao Nego Jackson, viu, Mota? Ele que foi assassinado dentro da prisão em novembro do ano passado. Na verdade, o Alemão Márcio e o Nego Jackson eram de organizações criminosas diferentes, né? Então a prisão dele para essa guerra de facções também é representativa para vocês? Sem sombra de dúvidas. Como eu falei, em 2016, o Nego Jackson era justamente o líder da facção rival ao Alemão Márcio. E, recentemente, em novembro de 2024, ele foi assassinado por integrantes dessa facção que o Alemão Márcio lidera. Então, nós sabemos que provavelmente haveria alguma represália ou mesmo homicídios. Então, daí a importância de prender ele e deixar ele recluso. Agora, Mota, ele foi encaminhado, ele foi preso em Tapes, mas já foi trazido aqui à capital gaúcha, onde foi preso e aguarda também, agora julgamento no GESP, mais uma vez. Tem alguma pergunta aqui para o delegado? Eu queria, juro por Deus, eu queria entender um pouco melhor a cabeça dos nossos representantes do judiciário. Porque o trabalho, mais uma vez, né, a Polícia Civil teve que corrigir um detalhezinho da lei. Ou não só da lei, da falta de bom senso de alguns juízes, porque eu não posso generalizar, né? Tudo que a gente generaliza, a gente comete erro, a gente erra, tudo, qualquer assunto. Porque é o seguinte, o alemão Márcio, o alemão Schultz, ele tem contra ele 12 assassinatos, 12 crimes contra a vida. Ele tem aí uma pena de décadas para cumprir. Como é que essa criatura foi parar na rua, recebeu, foi em 2023, né, que ele teria recebido aí o benefício de prisão aberta.
Eu queria entender a cabeça em que mundo vivem os juízes, ou parte dos juízes. Em que mundo vivem? Me diga, em que mundo vivem? Soltar um cara líder de facção, todo mundo sabe que ele é um dos cabeças dos bala na cara, né? Ele também deve ter mandado matar o Nego Jackson, que era dos antibala, o Nego Jackson que foi morto, né? Que era outro vagabundo, cheio de assassinatos nas costas, e ele era primeiro da família do Sul, e ele também, ele liderou aquela união de facções pequenas contra os bala na cara e também contra a facção dos manos lá do Vale dos Sinos. Como é que o delegado vê essa questão da polícia prender, né, um bandido de altíssima periculosidade como é o Alemão Schutz, e sabendo que ele foi solto pela própria justiça em 2023, Nanda? O Mota pergunta, delegado, em relação à recaptura, né? Na verdade, esse criminoso, que é muito perigoso, já tinha sido preso, foi solto mais uma vez e agora teve que ser recapturado. O Mota questiona, nesses casos, isso acaba soltando criminosos muito perigosos, né? Como é que fica isso para a polícia? Como é que é um retrabalho da parte de vocês? Não deixa de ser um retrabalho sempre, mas nós sabemos que a lei permite que ele consiga progredir de pena. Ele teve uma condenação por diversos crimes, entre os quais homicídio, e aí ele ainda tinha 14 anos para cumprir e ganhou o benefício de cumprir o restante da pena em liberdade. E aí ele não deixa de delinquir justamente por ser um chefe de organização criminosa. Acaba sendo um retrabalho, mas é um retrabalho que nós sempre vamos fazer, sempre que for necessário. Obrigada, viu, delegado, pela sua disponibilidade hoje aqui no Boa Tarde Rio Grande. Mota, prisão, então, bem importante hoje aqui no Rio Grande do Sul. A gente, com certeza, com mais novidades sobre isso, voltamos aqui no Boa Tarde também. Obrigado pelo trabalho aí, Nanda, e parabenize aí o delegado Casanova por esse baita trabalho, né? De novo, e se precisar prender mais 20 vezes, eu tenho certeza que a polícia cumprirá com o papel dela, né? O que eu sinto é que a sociedade, junto com as polícias, as chamadas forças de segurança, elas estão numa rodovia, indo em direção, né, ao norte, digamos assim. E o judiciário, ou parte do judiciário, está indo na direção contrária. É isso que eu sinto, essa é a minha leitura. Por isso que a gente vive, né, no chamado país da impunidade, porque eu não sei quantos casos idênticos a este do Alemão Schutz a gente já mostrou, né, da polícia tendo que recapturar um bandido que a justiça soltou. É lamentável, é lamentável mesmo, né? Obrigado, Nanda, e parabenize o delegado Gabriel Casanova por mim, tá certo? Maestro, vamos aplaudir o trabalho da polícia, né, maestro Vladimir? Vamos aplaudir o trabalho, belíssimo trabalho por parte da equipe do delegado Gabriel Casanova. Olha, mais um motociclista.